Este vídeo foi produzido e é narrado por Guadalupe Reis. As ilustrações são um original de Ana C. Esta meditação consta de uma história que é especialmente indicada para todas as crianças, pois é, para além da relaxante e calmante, educativa, no sentido de que facilita a aprendizagem da forma como lidar com as emoções negativas de uma forma positiva. É indicado para os que revelam alguma insegurança ao nível das relações sociais, seja na escola, no trabalho, com amigos, e é também indicado para todos os que revelam dificuldades no controlo emocional da raiva. E pode e deve ser ouvida individualmente ou em conjunto com as crianças. Antes de começar a ouvir este vídeo, eu gostava que dedicasse alguns minutos a preparar o ambiente para melhor receber esta tranquila história. Pois bem, então deve assegurar-se de que não será incomodado na próxima meia hora. Deve-se acomodar confortavelmente numa cadeira fofa, num sofá ou até na sua cama. Qualquer uma das formas deve-se cobrir com uma mantinha. Assim sendo, confortavelmente fechem os seus olhos do rosto e abram os grandes olhos da vossa imaginação à medida que vão ouvindo as palavras e se vão deixando embalar por elas. A Sardinha Estrelinha. A Sardinha Estrelinha era uma jovem muito bonita. Toda ela era prateada com algumas nuances azuis. Esta sardinha tinha nascido no interior de um belo cardume de sardinhas que viajava em conjunto os mares mais belos e frescos deste planeta. Estas sardinhas tinham uma rotina de vida muito simples. Andavam todas em conjunto em busca da sua comida e também para se protegerem dos outros peixes maiores que por vezes em busca de comida as podiam atacar. Assim, funcionavam como uma grande equipa onde umas protegiam as outras, sendo que as mais velhas ficavam do lado de fora do cardume, pois eram mais experientes na arte de viajar os mares, e as mais novas aconchegavam-se no interior do cardume, pois tinham muito que aprender com as mais velhas. E este era definitivamente o caso da Sardinha Estrelinha, que ainda era uma criança, quase adolescente, mas sem muita experiência na arte de viajar os mares. E também, e em boa verdade se diga, com pouca experiência na arte de viver em conjunto com as outras crianças e adolescentes como ela. A Estrelinha tinha um problema que dificultava a sua vida em conjunto, no meio daquele enorme cardume de sardinhas. Quando as situações não estavam como ela entendia que deviam estar, ou não se passavam como ela queria que se passassem, ela ficava com raiva e sacudia os seus amiguinhos. Às vezes, os seus amiguinhos diziam coisas que aparentemente são normais para os jovens da sua idade, como por exemplo: não gosto dessa camisola que trazes vestida. Tu hoje até não vens com boa cara. E ela ficava verdadeiramente irritada e sacudia os coleguinhas. Outras vezes era com os pais. Eles vinham para a repreender de alguma coisa que tivesse dito de errado aos seus amigos e também eles eram sacudidos pela Estrelinha. Os seus pais começaram a ficar realmente preocupados, pois as outras meninas sardinhas que viviam no centro do cardume já não gostavam de estar junto da Estrelinha, uma vez que receavam alguma sacudidela e afastavam-se deliberadamente dela. Eles sabiam que era uma questão de tempo até a Estrelinha começar a sentir a solidão e ficar triste, pois seus amigos já não brincavam com ela, e uma sardinha sozinha
no meio de um grande cardume, será sempre uma sardinha muito triste, uma vez que já não tem com quem brincar. E foi então que a estrelinha começou a perceber que os peixinhos estavam todos juntinhos, exceto à sua volta, onde havia um espaço estranhamente vazio. As outras sardinhas já não queriam estar perto dela e aí, realmente, ao refletir sobre esta falta, pensou que talvez, por vezes, estivesse a ser teimosa demais. Talvez, por vezes, devesse dar menos importância às suas vontades e prestar mais atenção aos desejos dos outros, bem como fazer por vezes as coisas que gosta menos, tendo atenção ao que os outros coleguinhas gostam mais de fazer. Ou ainda, podia aceitar melhor as críticas, pois na verdade nem sempre estamos corretos. Também estava a pensar nos avisos dos pais. Devia ter-lhes dado mais atenção e não deu. Agora estava tudo perdido, pensava a sardinha estrelinha, e começou realmente a entristecer. Um dia destes, estava a estrelinha muito irritada com um amiguinho que tinha acabado de dizer que ela não estava a nadar direito, atrapalhando a corrida deles, e já se preparava para o sacudir dali para fora, quando chegou a sua mãe, que depois de assistir a mais esta cena da estrelinha, lhe disse, meio triste: Estrelinha, que mau feitio! Ainda não reparaste que estás a afastar os meninos de perto de ti? Já são poucos os que querem brincar contigo, sabias? A continuares assim, vais perdê-los todos e ficas a brincar sozinha. Tens que controlar o teu temperamento, querida filha. Tu estás a magoar os outros meninos e depois acabam por te magoar a ti. A mãe esteve hoje na Bahia a receber conselhos do crocodilo Nilo e agora já sabe exatamente como te ajudar a controlar esse teu mau feitio. Escusado será dizer que a estrelinha se acalmou imediatamente ao ouvir aquelas palavras da mãe, mas pareciam mágicas, pois acalmar a sua raiva começava a ser o seu maior desejo. Já não aguentava muito mais ver os seus coleguinhas a se afastarem de si. A partir de hoje, filha, prossegue a mãe, vais começar a diminuir esse comportamento. Eu ajudo-te com os exercícios que o crocodilo Nilo recomendou, disse a mãe num tom muito sereno. Começa já por contar quantas vezes te irritas por dia e fixas um número no final do dia. Terás que fazer um risco com um marcador preto na cartolina branca que a mãe te vai afixar no teu quarto por cada vez que te irritas ou por cada ataque de raiva. No dia seguinte, olhas a cartolina, recordas quantas vezes te irritaste no dia anterior e decides que vais te irritar menos vezes nesse dia. E todos os dias fazes o mesmo. No final da semana, vamos contar quantas vezes perdeste o teu controle e anotar num papel com quem te chateaste, porque tens que pedir as devidas desculpas e assim apagar os riscos todos da cartolina. E assim foi. A estrelinha queria muito controlar a sua irritação para voltar a ter os seus amigos por perto de novo e foi contando, bem como diminuindo esse comportamento. Mas mesmo assim, no final da semana, depois de tentar ter muito controlo, ainda tinha alguns riscos na cartolina. Foi aí
que ela fez a lista das pessoas que tinham sido afetadas pelo seu mau feitio e reparou uma curiosidade. Quem era mais afetado pelo seu mau feitio eram as amigas que ela mais amava. Era a sua mãe e era a sua irmã. Ou seja, Estrelinha reparou que os mais próximos eram aqueles que mais levavam com o seu mau feitio. Ficou assim, com esta descoberta verdadeiramente triste consigo mesma e muito mais, mas mesmo muito mais decidida a mudar o seu comportamento na semana seguinte. E foi assim, depois de refletir sobre os seus atos e as suas consequências, bem como depois de adquirir a consciência sobre quem eram os mais afetados, que a Estrelinha ganhou coragem para lhes pedir desculpa. E assim foi. Todos a compreenderam e a desculparam. Quando voltou para casa, ela tentou apagar os riscos que representavam cada chatice sua com as suas coleguinhas da cartolina, uma vez que ela já estava desculpada, e reparou que por mais que tentasse apagar aqueles riscos, ficava sempre uma mancha escura no sítio onde estava o risco. A sardinha não conseguiu apagar totalmente o risco que correspondia a um ataque de raiva com uma coleguinha e percebeu da pior forma que jamais aquela cartolina voltaria a ser totalmente branca e voltou a ficar triste. A mãe, entretanto, chegou e disse que a levaria ao crocodilo Nilo para que este lhe pudesse dar a sua última lição em relação a este assunto. E assim foi. Quando a Estrelinha chegou à beira do crocodilo Nilo, ele já sabia exatamente o que tinha para lhe dizer. E começou dizendo: Estrelinha, podes estar muito arrependida de teres sido menos agradável para com os teus colegas, mas deves entender que há comportamentos que se desculpam, mas que podem ficar marcados para sempre no coração das tuas coleguinhas. Repara como elas te desculparam, mas repara também que de seguida tu tentaste apagar os riscos da cartolina, pois para ti esses riscos já não representavam mais o teu comportamento e tu não consegues. Fica sempre uma marca nessa cartolina, tal e qual como fica uma marca no coração das tuas coleguinhas. Nunca mais essa cartolina vai voltar a ser a mesma, porque tu um dia a arriscaste. Entendes, Estrelinha? A Estrelinha ficou um pouco a pensar e o crocodilo segue dizendo: para entenderes melhor, pega em 2 pedaços de papel e escreve o mesmo nome em letras bem grandes nos 2 papéis. Isso. Agora imagina que essa pessoa, a dona desse nome que escreveste, não quer brincar a tua brincadeira favorita e te vira as costas para brincar com outra coleguinha. E tu sentes aquela raiva. Pega num dos papéis e amassa com essa raiva. Isso mesmo. Agora ela ficou triste, certo? E tu arrependes-te. E podes pedir desculpa agora, certo? Podes pedir desculpa. Esticas o papel amassado com a tua raiva. Isso mesmo. Diz desculpa, desamassas o papel, esticas o papel e repara. Repara agora nos 2 papéis. Olha o outro papel que sempre esteve direito. E olha este papel que tu acabaste de desamassar. Percebes agora
porque pedir desculpa pode não solucionar o problema. Por mais que tu tentasses desamassar esse papel, ele nunca vai ficar igual ao outro que nunca foi amassado. E esse nome está bem bonito, escrito por ti. Tu podes arrepender-te e pedir desculpa sempre. E no caso, esticar o papel. Mas o papel já não vai ficar tão direito como o outro. O papel não vai desamassar totalmente, nem mesmo se tu o passares a ferro. Ficou ali a tua marca na cartolina e no papel, estrelinha. A estrelinha tinha compreendido muito bem a lição e sabia que deveria ser amável para com as suas colegas. Devia ceder, devia deixar de ser teimosa, até com a sua irmã. Devia se esforçar por aprender a brincar aquelas brincadeiras que as amigas brincam e que ela não gosta tanto. Ela estava realmente decidida a mudar e decidida a reconquistar as suas amiguinhas de volta. Estrelinha, apesar de triste, tinha compreendido muito bem a lição e sabia que deveria ser amável para os seus amigos, deveria ceder, deveria deixar de ser tão teimosa, até deveria se esforçar por aprender a brincar aquelas brincadeiras que os amigos brincam e que ela gosta menos. Estava decidida a reconquistar os seus amiguinhos de volta. E como as poderia reconquistar? Como poderia minimizar aquelas marcas na cartolina branca? Pensava ela decidida. E foi então que teve uma bela ideia. Decidiu convidar os seus colegas, aqueles que tinham sofrido com as suas raivas, para uma festa. E para isso, escreveu a cada um deles um convite muito especial. Escreveu uma carta onde pedia as suas desculpas novamente pelo seu mau feitio e os convidava para um lanche, onde cada um deveria trazer um marcador da sua cor favorita. E assim foi. Todos os convidados apareceram muito alegres e surpresos na festa, curiosos por saber para que serviria aquele marcador de cores bonitas que cada um trazia consigo. A estrelinha sabia que o pedido de desculpas não era suficiente para apagar a marca do seu mau feitio. Tinha aprendido uma valiosa lição e não queria ficar com ela só para si. Ela queria partilhar, uma vez que os outros colegas ocasionalmente também tinham ataques de mau feitio e poderiam aprender também esta maravilhosa lição que a estrelinha aprendeu com a sua mãe e com o crocodilo Nilo. E então foi buscar a cartolina manchada de preto e explicou a todos os seus convidados o significado de cada mancha negra naquela cartolina. Contou-lhes que por muitas desculpas que pedisse, o arrependimento não era suficiente para limpar os danos que ela possa ter causado neles. A prova era aquela cartolina manchada. Mostrou que valia muito a pena ser diferente. E mais, vale a pena lutar para controlar o meu feitio. E eles também podem fazer, pois qualquer um, seja criança, seja adulto, está sujeito a se descontrolar se não tomar atenção aos seus atos, magoando assim os mais próximos de si. Assim sendo, e para alegrar o aspecto daquela cartolina que já sabemos nunca voltará a ser a mesma, a estrelinha decretou que a iriam pintar em conjunto com as cores favoritas que as suas amiguinhas tinham levado para a festa. E mais tarde iriam levá-la
para colocar na parede da sala de aula como símbolo da amizade de todas elas. Todas as suas coleguinhas perceberam a sua mensagem e ficaram muito felizes por terem aprendido tão valiosa lição. E mais felizes ficaram por estarem a fazer uma grande festa à volta da estrelinha. E certo é que daí em diante a estrelinha nunca mais se sentiu sozinha, pois suas amiguinhas estavam sempre por perto para brincar com ela. E agora, com o seu mau feitio controlado, era ela que fazia questão de brincar com elas às suas brincadeiras favoritas, mesmo quando não gostava muito dessas brincadeiras. Ela percebeu que o tipo de brincadeira que se brincava deixou de ter importância. No fundo, o mais importante para a estrelinha não era a brincadeira que se brincava. O mais importante era, sem dúvida, a companhia e a alegria que todos tinham em estar juntos, bem no centro daquele cardume maravilhoso, agora mais unido do que nunca, cheio de 1000 sardinhas prateadas, mais pareciam uma galáxia inteira cheinha de estrelinhas. E esta foi talvez a maior lição que a vida ensinou a esta estrelinha sardinha prateada com belas nuances azuis.